Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. Segunda-feira, 14 graus, tempo nublado aqui em São Paulo. 28 de agosto de 2023, 11 horas e 6 minutos. Top Traders, a casa do investidor, professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor. Caríssimos, eu vou começar os trabalhos falando em compra no mini índice, aí na região de 119,850. Eu acredito que durante a gravação nós tenhamos uns 300 pontos de valorização com um teste da máxima do dia, a 118,200, ok? Eu também vou... Depois eu explico as motivações, os padrões gráficos e tal, conforme o movimento for se desenvolvendo. Existe uma ação que ela faz parte de uma das nossas carteiras, que é PETS 3. Naturalmente, com esse movimento, eu recebi alguns e-mails e questionamentos sobre por que PETS está subindo, se é verdade que vai ter uma fusão com a Cobasi. Nós temos rumores, eu acompanhei desde o final de semana, e o fato é que existe um pivô de alta acionado no rompimento de 5,55. É muito provável, né, uma vez que nós estamos acima dos fundos anteriores, 5,49 e 5,64, que PETS venha até a região de 6,04 e aqui será o divisor de águas entre a compra e a venda. E é claro, né, que esse movimento de alta esperado ele ocorrerá na esteira de digamos assim, de um aquecimento, se a gente entender que realmente é algo factível, é real, né? São duas grandes concorrentes no mercado que só cresce, mercado para PETS, que em casa nós, por exemplo, raramente quando fazemos alguma coisa é fora, né, desse eixo PETS-Cobasi. E seria, na minha visão, largamente favorável uma fusão, mas assim, tem que ver quais são os termos, as condições, mas, digamos, de forma pouco técnica, né, somente o fato de ocorrer parece que é algo positivo. E quem tem ações na bolsa é PETS, então dependendo dos termos, a ação pode ter uma explosão ou não. Ok? Mas no primeiro movimento o mercado parece apreciar a ideia. Nós temos aqui o Bank of America. O Bank of America tem a equipe de research mais alinhada com os meus pensamentos. Então ela está elevando o PIB de 2023 de 2,3% para 3%. É a única casa que está mais otimista que eu, porque eu tenho afirmado, né, que pode chegar a 2,5%, talvez 2,6%. Então eles dizem aqui, né, que se deu pelo forte crescimento registrado pelo PIB no primeiro trimestre, além das divulgações mais recentes sobre dados da atividade econômica doméstica, que surpreenderam positivamente. Ok? Então, uma reportagem importante do Bank que traz, né, a ideia aqui do Bank of America. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os meus amigos e amigas aqui do YouTube. Vamos lá. Depois eu volto ali. Quando o mini índice bater no 118,200, eu volto ali para fazer um estudo mais completo. Daqui, na verdade, não é a Joana, né? É um querido amigo nosso que usa esse perfil. Ele comentou que havia escrito sobre a Gerdau, falou que está comprado em Gafisa, mas aí raramente eu respondo aqui, mas eu respondi para ele que eu sempre falo nas gravações, né, sobre aqueles ativos que os alunos pedem. E até reforçando aqui o estudo, eu acho que responder em vídeo é muito melhor, que eu consigo estudar o ativo. Eu, com toda a minha sinceridade, eu não vejo uma perspectiva positiva para a Gafisa. Inclusive, sou sincero em dizer que durante a imersão eu usava a Gafisa como exemplo negativo para tudo. Né, em relação a fundamento, gestão, administração. Poxa, professor, mas eu faço as imersões há muito tempo. Né, nós temos alunos que fizeram todas as imersões, vários alunos, que são fiéis à nossa proposta. Isso me honra muito, eu tenho consciência da minha responsabilidade. Mas eram outras épocas, né, pessoal? Outro momento, uma outra realidade. Né? Há muito tempo que ela não entra nas carteiras. E eu até comentei, né? Apesar da gente ter realizado lucro, e não foi pouco no JHSF, nós ganhamos uma bolada com o ativo, né? Nós saímos, ela continuou caindo. Entre Gafisa e JHSF, eu sou muito mais JHSF. Aí se você falar, mas eu preciso de um ativo de impacto, né? Um ativo, de repente, que
tenha um potencial mais explosivo, só que eu tenho consciência que eu estou mais exposto ao risco para ganhar um pouco mais. Talvez seria a Elbor, né? Um perfil um pouco mais bombástico, só que mais perigoso, mais arriscado, não tenhamos dúvida disso. Ok? Eu poderia dizer, não, eu acho que a Gafisa tem um bom... Eu não posso fazer isso porque uma das minhas marcas registradas é a minha transparência, verdade e sinceridade, que quase sempre cria polêmicas e o negócio vai longe, mas isso faz parte de mim, é a minha proposta, por isso eu sou independente, então não poderia falar algo diferente daquilo que eu penso de fato. Perfeito? Eduardo Fraga, nosso querido amigo, sempre atencioso, marcando presença, boa tarde, bons negócios e um ótimo final de semana excelente, professor arrebentou no Cartola. Esse ano não teve a liga do Cartola da Top Traders, mas ontem eu fui bem. Passamos em família, tudo maravilha, com muita saúde e paz. E nós temos o... Caramba, tô parecendo o Vampeta, lendo ali o nome no Pergunte ao Vampeta. TN Dixaibi, uau! Professor, bom dia, meu nome é Wagner também, então bom dia, Xará, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui na nossa comunidade. Admiro o seu trabalho e muito obrigado, gostaria de saber como você vê o impacto da PL do CARF em papéis como Petro, Bradesco e Tube, como isso afetaria a bolsa como um todo. Pergunta genial, excelente, parabéns, palmas ao nosso amigo. Claro que hoje, né, após a aprovação do arcabouço fiscal, muita gente volta as atenções no fronte interno simplesmente para a reforma tributária, mas o Bugalu, o Arthur Lira corre a 150 km por hora. O Haddad corre a 120, o Bugalu corre a 30, 40 km por hora. Bugalu Rodrigo Pacheco. Ele quer ser arroz de festa, o protagonista, ele tem algum bloqueio mental que ele tem que ser o centro das atenções. Por exemplo, como o Emerson Leão, que foi o melhor goleiro, para mim o Emerson Leão, ele foi o maior goleiro de todos os tempos, de todos os países, só que ele é tão complicado como pessoa que a estrela dele não brilhou como deveria, né? Quer ser o centro das atenções, arrumava problema com os jogadores, ele tinha que ser o centro do universo, né? Vaidoso, assim como o Rodrigo Pacheco, que é um bom quadro, um bom político, mas tem na sua personalidade um problema. Ele acha que um dia vai ser presidente. E ele fala que uma reforma tributária vai ser em setembro, vai ser em outubro, novembro, e isso trouxe insegurança, inclusive nos últimos pregões para o Brasil. Porém, entretanto, todavia, tem a PL do CARF, que deve ser um driver de impacto positivo, que é, nesse momento, o centro dos trabalhos no Congresso. Então eu acredito que ações, as blue chips, como o nosso amigo comentou, sejam impactadas de forma amplamente positiva. Por quê? Porque elas são ligadas, querendo ou não, a Petrobras, ela é ligada ao governo, pessoal, né? A gente sabe disso, ela trabalha com desconto de 30%, 40%, às vezes 50% em relação aos pares. E eu não estou exposto ao case, a nenhum ativo ligado ao petróleo, mas ela deve seguir um movimento devagar e sempre pode, digamos assim, ser um estopim para ativos como o Bradesco e Itaú. Bradesco é uma das maiores oportunidades de todos os tempos para comprar o ativo. Ela dando sopa, não está, digamos assim, precificando drivers positivos, e Tube, além disso, tem um fundo mais alto que o anterior e o desenho mais claro do que a água de um ombro, cabeça-ombro invertido. Pergunta excelente, oportuna. Comentem, participem, porque assim todos nós aprendemos juntos, ok? Então nossos amigos enobreceram a gravação. Sobre o mini índice, ele fez o movimento que a gente comentou, né? Ele saiu ali dos 850 e ele veio no 118,200. Vejam aqui, 118, 190. Qual que é a tendência agora? É romper ao longo do pregão 118,200, tocar algo entre 118,540 e 118,720. Essa é a tendência para a segunda-feira, ok? Então, uma vez feita a introdução, eu falei sobre a PETS também. Então, vamos fazer aqui, numa ordem inversa hoje, a explorar a planilha giro de mercado. Então, primeiro, Bolsa do Japão. Então, assim, eu sempre faço o prognóstico, ou na sexta ou na segunda-feira. Eu acredito que nós teremos 5 sessões de alta seguidas no Brasil essa semana, acumulando aí
entre 2.500 e 3.000 pontos de ganhos ao longo do período. Então a Bolsa do Japão tem o ombro cabeça-ombro invertido, também a cabeça de um pivô a 32.297. A Bolsa de Xangai é um padrão que a gente explora muito na metodologia Top Traders, que tem uma grande barra, né? Isso daqui são estímulos chineses, volta da Evergrande ao mercado de Hong Kong. Nós tivemos dados também divulgados no gigante asiático, eu explorei um pouco mais cedo. Por exemplo, aqui nada impede que a gente resuma, né, isso. Por exemplo, o lucro industrial da China. Houve queda de 15,5% em janeiro a julho na comparação igual ao período de 2022. Em julho, houve ainda o quinto recuo mensal consecutivo com baixa de 6,7% entre igual mês de 2022. Em junho, a queda anual havia sido 8,3%. De todo modo, caiu menos do que no mês anterior e menos que esperado. É um sinal positivo. Então, provavelmente a bolsa chinesa, ao longo da semana, ela vai preencher essa barra de hoje. É como se fosse uma marcação dizendo onde o mercado vai voltar no curto prazo. O minério de ferro tem uma correção no tempo a 4 sessões para a continuidade do movimento de alta. Hoje, menor liquidez, a Bolsa de Londres não está trabalhando, mas neutralizou um pivô de baixa e acionou um martelo rompendo 83,19. E em Nova York, uma liquidez dita normal, neutralizou o pivô rompendo de baixo para cima a 78,95. Pinça de fundo entre os dias 23 e 24 e o martelo acionado ao romper 79,28. E uma das boas novas de hoje, títulos americanos de 10 anos com cara, orelha, eu não sei se é topo, mas tem cara, orelha, rabo, focinho de topo. Topo, fundo, topo, a perda de 4176 deverá acionar um pivô de baixa, algo novo, talvez disruptivo. Sobre o índice de tecnologia Nasdaq, nós temos a máxima de sexta sendo rompida, provavelmente haverá um pivô acionado a 13.834. S&P 500 maiores empresas americanas na tela. Vamos ajustar aqui essa linha padrão da alavanca, a linha que conecta os dois últimos fundos. Provavelmente haverá um pivô ao romper 4458 com 30 e o Dow Jones, desenho muito perfeito, tem a correção. Quase tocou a banda de Bollinger inferior em conjuntos candles dos dias 24 e 25. Arame de fundo, mulher grávida em japonês, individualmente martelo acionado no rompimento de 34,442. A simetria também ajuda, então temos alta à vista, no meu entendimento, interpretação sobre os fatos. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa coletiva para falar aqui para vocês. Acho que está tudo certo. O que a minha equipe pediu para falar, o pessoal da Imersão 14, todo mundo migrou para o grupo da Imersão 15, então eu já tinha falado desse recado, já deu tudo certo. Então tá tudo bem em relação a isso. Minha equipe pediu para falar que na bio do Instagram nós temos o grupo do Telegram de 126 mil pontos. E também que aqui no YouTube é possível entrar no grupo de 126 mil pontos, tanto pelo banner quanto o grupo do Telegram está aqui bem na capa, né? Além da descrição dos vídeos. Eu coloquei mais o grupo de Telegram na descrição dos vídeos porque é o que mais interessa para o pessoal. Então aqui está o grupo aberto até os 126 mil pontos novamente. Alguns alunos perguntaram quando haverá nova imersão. A chance de não haver nova imersão em 2023 é de 90%, ok? Aí perguntaram, mas quando chegar aos 126 mil pontos eu quero fazer parte do grupo, né? Porque essa é a minha ideia e de dezenas de alunos. Então, quando chegar, a gente estuda, talvez abrindo uma exceção para entrada no grupo sem a imersão mediante uma oferta. Esse é um assunto que nós conversamos em minha equipe na sexta-feira. Mas imersão mesmo, quem fez a 15 aí foi um privilegiado. Eu até estendi, eu convidei, né? Foram VIP os alunos da imersão 14. Então quem faz os treinamentos ou faz parte do grupo só tem a ganhar. Mas imersão mesmo, se a gente tiver, vai ficar para 2024. Agora quem fez a imersão 14... vai ficar conosco até o dia, quem fez a imersão 15, até meados de novembro, e um pouco antes de vencer o período em cortesia, eu vou fazer uma oferta de renovação.
Isso é certo. Agora, antes disso, se atingir 126 mil pontos, é possível que a gente faça uma oferta somente para o grupo, sem a imersão, para que ninguém fique para trás e a gente traga quem quiser seguir conosco. Ok? Então essa é uma hipótese. Maravilha. O VIX está com viés de queda, né? Essa barra de sexta negou a de quinta, está perdendo a média de 21 como suporte, então provavelmente vai continuar derretendo pouco a pouco. O EWZ, uma mega blaster ultra chance de compra, fundo, topo, fundo. Qual que é o ponto que separa o joio do trigo, homens dos meninos? 32,02, cabeça de pivô. Me agrada quando você tem vários ativos, vários benchmarks com o mesmo desenho. Tomei um pouquinho do meu energético aqui. Significa que vai ter, digamos assim, uma movimentação em bloco. Reino Unido feriado. Eu havia comentado. Não está funcionando. Eu acho que é feriado. Na verdade, eu não vi exatamente aqui, mas não está funcionando. Eu chequei numa outra plataforma também, provavelmente feriado, né? Bolsa de Paris, nós temos um canal de alta muito bem definido, pivô prestes a ser acionado a 7343,77, índice DAX na Alemanha, também um pivô, né? Fundo, topo, fundo, qual que é o ponto que confirma? 15,897. Uma das boas novas de hoje é o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, mais um que tem fundo, topo, fundo. Qual que é o ponto que aciona o pivô? 989,50. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, não tem exatamente um sinal de topo. Isso dificulta a queda do dólar aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. E a seguir farei os ativos fixos, começando por Vale, que faz parte das nossas carteiras. Tem também um fundo topo fundo. Qual que é o ponto que aciona pivô? Máxima do dia 23 a 63,67. Então Vale está alinhada com vários benchmarks ativos que indicam um pivô de alta informação. Sambi ao passo, aquela questão que envolve STF. Petrobras deve seguir um movimento caminhão subindo ladeira, devagar e sempre. Itube 4 nós estudamos. Itaúsa, cara, eu não compraria, né? Hoje, se eu sou conservador, que não é o caso, né? Eu tenho Vale também, mas eu quero, por exemplo, um ativo, uma blue chip e tal, eu compraria a Vale, não Itaúsa. Né? Eu acho que ou compraria a Bradesco, por exemplo. BPAC, nós realizamos lucro há pouco, ela voltou a marcar fundo com padrão penetrante entre 17 e 18 e deve seguir também num ritmo devagar e sempre. Bradesco nós estudamos e Banco do Brasil deve seguir também um ritmo direcional, especialmente se romper 48,48, acionando assim um pivô. Então uma acumulação que tem muita energia aqui para o ativo materializar um movimento de alta. B3SA3 é uma outra que tem uma marcação de fundo mais alta que o anterior. É um padrão da alavanca. Então B3SA3 tem como ponto-chave 14,21, cujo rompimento fica claro aqui um teste de 15,32. É uma mistura de pivô com fundo duplo. Então o eixo e cabeça do pivô 14,21. Aí temos o Imob, índice do setor imobiliário. Até tem época, né, que você tem triângulos, tem época que é fundo duplo. Nesse momento é o momento dos pivôs mesmo, o que passa uma ideia muito forte de inflexão, porque de acordo com a análise técnica clássica, a melhor reversão possível ela passa por um pivô. Alguns analistas inclusive acham que somente o pivô aciona a reversão. Então fundo, topo, fundo no índice do mercado imobiliário, Imob. E o IMAT tem um fundo duplo, ele destoa, digamos assim, dos seus pares, mas é um padrão... se bem que esse segundo fundo está até mais alto, é uma mistura também de eixo, aqui 5,470, né, fundo duplo com eixo máximo do dia 23. Está mais para um fundo duplo, mas não deixa de ser um pequeno pivô de alta também, uma vez que a gente tem aqui a mínima 5,354 no dia 21, e depois 5,355, enfim, é bem pouquinho, de leve, mas é um pouquinho mais alto, enfim. IFNC, índice do setor financeiro, também tem um fundo um pouquinho mais alto que o anterior. Mistura de pivô de alta com fundo duplo. Onde é que está o eixo cabeça do pivô? Está a 11.930,72. Índice de energia também, né? Esse alinhamento me passa um otimismo muito grande, tanto que eu acredito que nós teremos 5 sessões de alta seguidas. Índice de energia pivô de alta,
a confirmação ocorrerá se houver o rompimento de 87,838 e o índice de consumo aqui na tela. O índice de consumo, ele na verdade acionou um pivô de baixa de grandes proporções na perda de 2,997. Então ele ainda está abaixo desse patamar, acima do mesmo, neutraliza, nega o padrão e deve voltar às máximas recentes. Chego agora, deixa eu tomar um pouquinho do meu energético aqui para respirar um pouco. Hoje fizemos estudo estático com texto e imagem, panorama, reader lá no Telegram, informe cenário, informe fechado do pessoal da Imersão 15 de mini contratos. Agora YouTube, nós faremos à tarde stories no Instagram e também o programa Clique com voz e imagem no Telegram, que é um dos nossos grandes sucessos. Small 11 não poderia ser diferente, né? Também o fundo mais alto que o anterior. Acho que engasgou aqui o TradingView. Fundo mais alto que o anterior, então a cabeça do pivô 11,75 e BOVA 11. A mesma história, né? Eu até marquei um possível alvo aqui para o curto prazo. Então aqui temos no BOVA 11 um fundo um pouquinho mais alto que o anterior. Um pouco mais alto, na verdade, não é tão pouco assim. E a cabeça do pivô 116,10. Né, esse alvo aqui, parte alta do canal, ele é, na minha visão, absolutamente factível. Então é o seguinte, a gente acertou o primeiro movimento no mini índice, vamos falar no segundo movimento. Então foi ali no um movimento de 350 pontos. Eu falaria numa outra movimentação agora, a compra, se a gente tivesse numa transmissão a 117,860, uma transmissão, uma live, uma aula, 860, ele volta aqui a 118,245. Então 860, vamos falar aí em pelo menos aí 640 pontos ao longo do dia. Ele vai sair de 860 e vai a 117,500 ao longo do dia. Então movimento 1, movimento 2. Então 640 pontos, a gente partiu de 117,860, esse até 117,500 ao longo do dia. Então, falando sobre o BOVA 11, nós traçamos aqui a ideia do pivô, a mesma ideia para o Ibovespa em dólares. Então temos um fundo mais alto que o anterior, bem mais alto, é quase a ideia aqui de um mastro bandeira, cabeça de pivô, e no Ibov não poderia ser diferente, né? Então o Ibov tem uma linha que conecta os últimos fundos, uma linha que conecta a marcação do dia 21 e 25 de agosto, cabeça de pivô 118,135, ponto que separa a joia do trigo, homens dos meninos. Uma vez rompido, jogará o preço no mínimo aqui nessa linha de tendência de baixa. Inclusive eu colocaria essa LTB, que é a parte alta do canal de baixa, como alvo da semana. Então essa linha aqui, algo mais ou menos aqui, vejam só. Então algo mais ou menos aqui como alvo da semana. Vamos manter essa marcação até que ela seja atingida. Eu chego no mini índice, então a gente acertou o racional número 1, 350 pontos. 350, quase 400 pontos. Agora o racional número 2. Então nós temos aqui um pequeno canal de alta. Bem marcados esses candles, que mostra bastante volatilidade, suficiente para romper a máxima do dia no período da tarde, 118,245, e jogar o preço aqui, ó, 118,540. Então eu vou até além, né? Então a gente falou em 640 pontos, então a gente está falando aí em praticamente 700 pontos de movimentação, né? Então vamos colocar 700 pontos, 117,560, eu acho que atinge no período da tarde. Esse canal deve impulsionar o preço, temos grande volume. E a simetria fala até em 119,210, talvez não hoje, mas para o pregão de amanhã. Então é uma figura que alimenta 2, 3 dias de alta, uma vez confirmada. Sobre o mini dólar no 30 minutos ele faz um movimento lateral, não tem algo muito claro para compra ou para venda, por quê? Isso no intraday. Agora no diário parece um mastro bandeira de queda. Né? Então a gente pode traçar aqui uma LTA, que seria mais ou menos a ideia da prancha do pirata no mini dólar, ok?
Dei um F25, existe um repique, o mercado criou uma expectativa de corte de 0,75 e aí saiu IPCA, viu que provavelmente não vai ocorrer, então tem um repique, vendidos realizando lucro, tá tudo bem, tá tudo certo. E o milho lutando aqui para formar fundo, tem um provável processo de acumulação, mas tem que ter um candle forte, como eu digo, para rasgar o gráfico e ser assim um estopim, uma barra de ignição, trazendo compradores a commodity. Então, um forte abraço a todos, está entregue. Top Traders, a casa do investidor. Desejo uma ótima semana, muita saúde e paz. Um grande abraço.